Você com certeza deve ter um antivírus instalado em seu computador. Os antivírus nada mais são que programas de computador especializados em detectar e eliminar os vírus de computador. Os vírus de computador também são programas, mas são programas que podem prejudicar o seu computador. Para reconhecer os vírus, o antivírus precisa recorrer ao seu banco de dados. No banco de dados, o antivírus encontrará todas as informações que precisa para reconhecer e eliminar determinado tipo de vírus. Assim, para que o antivírus reconheça o vírus, seu banco de dados precisa estar sempre atualizado. A criação dos antivírus se deve ao trabalho de programadores que utilizam sua inteligência e conhecimento no desenvolvimento desses programas. E se eu te dissesse que em nosso corpo existe um tipo de antivírus que trabalha de forma similar ao antivírus de computador? Mas ao invés de eliminar vírus de computador, esse avançado antivírus detecta e elimina vírus biológicos e outros agentes invasores. Assim como o antivírus de computador, nosso antivírus biológico chamado de sistema imunológico também possui um banco de dados, o qual está sempre sendo atualizado. Vamos ver como o nosso sistema imunológico trabalha. Vou dar uma explicação bem simples. Isso quer dizer que posso pular alguns processos ou omitir alguns nomes. O importante é que você entenda o funcionamento desse sistema. Enquanto você dorme ou assiste a esse vídeo, bilhões de antígenos estão tentando invadir o seu corpo. Se conseguirem entrar, você poderá ficar doente ou até morrer. Os antígenos podem ser vírus, bactérias, substâncias químicas, orgânicas ou qualquer coisa que seja reconhecida pelo seu sistema de defesa como um invasor. Vamos supor que uma bactéria queira invadir seu organismo. De cara, ela encontrará barreiras estrategicamente criadas para impedir essa invasão. Teu ouvido, por exemplo, possui um tipo de cera com pH ácido. Isso protege o ouvido contra a invasão de micro-organismos. Teu nariz possui o muco e os cílios, que são aqueles pelos que ficam dentro das narinas. Eles impedem a entrada de partículas estranhas. O pH da vagina inibe a proliferação de bactérias e vírus. A saliva humana contém imunoglobulina, que protege nosso organismo contra agentes invasores. Nossa pele, quando intacta, funciona como uma barreira impermeável que, através da queratina, impede a entrada de micro-organismos. Nosso corpo funciona como um tipo de fortaleza contra ataques externos. Mas, se mesmo assim o agente invasor conseguir passar por essa primeira barreira, ele encontrará a segunda barreira. A segunda barreira tem dois tipos de respostas, uma resposta rápida e uma resposta mais lenta. A resposta mais lenta é chamada de resposta imune primária, e a resposta mais rápida é chamada de resposta imune secundária. Na resposta imune primária, o sistema imunológico ainda não conhece o invasor, e por isso irá demorar um pouco mais para resolver o problema. A tal bactéria invade o organismo e começa a destruir suas células. Uma célula grande, chamada macrófago, chega e fagocita a bactéria invasora. Fagocitar significa ingerir, ou seja, o macrófago literalmente devora a bactéria. Só que o macrófago não devora a bactéria inteira, ele deixa um pedacinho para análise. Então o macrófago chama o linfócito TCD4 e entrega a ele o pedaço da bactéria. Esse pedaço do invasor recebe o nome de epítopo. Agora, com as informações do invasor em mãos, os linfócitos poderão produzir os anticorpos certos para eliminar o invasor. Eles se tornam peritos em eliminar aquele tipo específico de invasor. Assim, alguns desses linfócitos que aprendem a combater esse invasor serão guardados numa espécie de banco de dados. Eles receberão o nome de células de memória. Se acontecer de um mesmo tipo de antígeno invadir novamente o seu organismo, teu sistema de defesa não precisará mais fazer todo esse processo demorado. Afinal, ele já tem toda a ficha do invasor em seu banco de dados e já sabe fabricar anticorpos contra ele. Dessa forma, o processo será bem mais rápido e eficaz, e você nem sentirá os sintomas. O sistema imunológico
é um mecanismo com uma estrutura muito inteligente para ter surgido através de processos acidentais e aleatórios. É muito mais aceitável e racional inferir design inteligente a essa estrutura. Além do mais, o funcionamento dele depende do trabalho conjunto de várias células especializadas, cada uma cumprindo suas funções. Isso indica que ele teria que ser 100% completo desde o início para funcionar. Mesmo assim, os crentes da evolução acreditam que esse antivírus biológico foi se formando gradualmente durante bilhões de anos. Como a mãe natureza poderia pensar na necessidade de criar um banco de dados para facilitar o trabalho do sistema imunológico? Como ela poderia espalhar defesas por pontos estratégicos de seu corpo? É óbvio que as evidências apontam para um projeto inteligente, e não para processos cegos da natureza. Talvez você se negue a aceitar os fatos por ter um compromisso com o naturalismo. Talvez queira tentar explicar esse sistema através de hipóteses que apelam para o fator tempo, como se o tempo pudesse tornar tudo possível. Como se o tempo fosse capaz de antever problemas e criar soluções inteligentes. Sim. Quer um exemplo de antevidência? Por que razão o sistema imune da mulher grávida não ataca o feto? O feto possui uma composição genética herdada do pai e da mãe. Isso faz dele um ser distinto da mãe. Portanto, o sistema imunológico da mãe poderia considerá-lo um invasor. Mas isso não acontece, sabe por quê? Segundo descobertas científicas, a placenta produz uma enzima que impede o ataque das células do sistema imune. É interessante observar que esse tipo de defesa tinha que ser 100% operacional desde que a vida surgiu na Terra, pois caso contrário não haveria vida. Se formos levar em conta os supostos erros e acertos numa infinidade de tentativas da evolução, a vida não poderia existir, pois sem a enzima correta, o feto não sobreviveria. Se não houvesse vida, a evolução não poderia desenvolver a enzima correta. Mas sem a enzima correta não poderia existir a vida. Temos aí um dilema. Lembrando que a mãe do bebê também foi um feto, e portanto esse sistema já teria que ser 100% eficaz nela também. E assim temos uma regressão infinita. Quem é o crente afinal?